Fala pessoal, beleza? Bom, vamos dar início aqui então à nossa parte 2 da aula de trigonometria na circunferência, falando ainda sobre o círculo trigonométrico, né? E vamos lá então. Primeiro vamos falar aqui sobre a transformação grau-radiano, né? Sabemos aí que um ângulo pode ser medido em graus, né? Mas também temos essa outra unidade de medida que é o radiano. O radiano nada mais é do que o seguinte: você pega, por exemplo, uma circunferência de raio 1, né, que é o caso do círculo trigonométrico, e pega um ângulo, vamos fazer aqui um ângulo qualquer, no caso aqui um ângulo de 180 graus, né? Opa. Dentro da circunferência aqui passando pelo centro, um ângulo de 180 graus, passando pelo centro aqui, né? Eita, ficou ruim esse ponto, peraí. Aí faz aqui um ângulo de 180 graus, tá? Esse ângulo de 180 graus, ó, ele gera um arco. Esse arco aqui, a circunferência toda tem comprimento 2πr, né? 2π vezes o raio. Aqui seria metade, então seria π. Então, esse arco tem medida π, né? Aí a gente transfere essa medida do arco para o ângulo. Então a gente fala que esse ângulo ele mede 180 graus e também mede π radianos, tá? Então, no fim das contas, é essa associação que a gente vai fazer sempre, ó, que 180 graus equivale a π radianos, tá bom? Bom, aí como é que eu faço para transformar outros ângulos para radianos? Sabendo que 180 graus é π radiano. Fazendo uma proporção, tá? Uma regra de 3. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Por exemplo, 90 graus. A gente vai fazer aqui a nossa regrinha de 3, né? 180 graus equivale a π, 90 equivale a x. Multiplicando cruzado, vamos obter essa equação. Isolando o x, nós temos então que x é igual a 90π sobre 180. Simplificando por 90 em cima e embaixo, chegamos nessa resposta aqui. Portanto, 90 graus equivale a π sobre 2 radiano, que a gente representa, né, apenas com as três primeiras letras, né, rad, né? Certo? Então 90 graus é igual a π sobre 2 radianos, rad, né? Mesma coisa serve para os outros, né? 210. Faz aqui a regrinha de 3, multiplica cruzado, isola o x aqui, ó. Aí aqui você vai simplificar, né? 210 e 180 dá para simplificar por 70, né? Não, desculpa, 70 não, desculpa. Por 30. Aí dividindo em cima e embaixo por 30 chega nesse resultado aqui. Portanto, 210 graus equivale a 7π sobre 6 radiano, tá? Esqueci de colocar aqui a unidade, mas estou lembrando agora. Mesma coisa serve, pessoal, quando a gente tem o ângulo em radiano e quer passar para grau. Mais uma vez aqui eu esqueci de botar a unidade. Aí faz a regrinha, né? Só que agora o seu x vai ficar aqui do lado esquerdo, né? Do lado do grau, que é o que a gente quer descobrir. Multiplica cruzado aqui. Chega nessa equação. Aqui pode até cortar o π dos dois lados. Então x vai ficar sendo 180 vezes 3, que dá 540, dividido por 4. 135. Beleza, pessoal? Então é assim que se transforma, né? O ângulo de grau para radiano, de radiano para grau. Sempre fazendo essa regrinha de 3 e colocando sempre, né, 180 graus igual a π radiano. Aí depois o ângulo que a gente quer transformar, tá bom? Vamos seguindo aqui então. Beleza, vamos falar agora sobre os ângulos simétricos. O que seriam ângulos simétricos? Então vamos considerar o ângulo de
45 graus, tá? O ângulo de 45 graus está aqui, né? A gente coloca ele aqui no primeiro quadrante, né? Então ele tem 45 graus. E vamos marcar nos outros 3 quadrantes esse mesmo ângulo, como se fosse um espelho, tá, pessoal? Como se esses eixos aí fossem espelhos. O que acontece? Esse segundo ângulo que a gente marcou, ó, de 45 graus, na verdade a gente não considera esse ângulo, e sim do primeiro quadrante até ele, ó. Então na verdade seria 180 menos 45 graus, que dá 135 graus, tá? Então percebam aí que ele está aqui, ó, na mesma altura do que o 45, e aqui na coordenada x dele é a mesma do 45, porém negativa, né? O outro ângulo simétrico seria saindo aqui do zero até chegar aqui, ó. Então seria 180 mais 45, que dá 225. E o último ângulo, esse maiorzão aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar aqui, ó. Até aqui, ó. Faltando 45 graus para chegar no 360. Então vai dar 360 menos 45, que é 315. Logo, esses 4 ângulos aqui, 45, 135, 225 e 315, são simétricos, tá? Então, resumindo a história, dado um ângulo entre 0 e 90 graus, para conseguir os 3 ângulos simétricos a ele, a gente faz esses 3 cálculos, ó. 180 menos o ângulo, 180 mais o ângulo, né? O ângulo que for dado, tá bom? Aqui no caso é o de 45, e 360 menos o ângulo que foi dado, certo? Então é assim que se obtém os ângulos simétricos. Mais para frente a gente vai ver algumas características que esses ângulos simétricos têm, tá bom? Vamos seguindo então aqui a nossa aulinha. Agora, gente, uma parte muito importante da trigonometria, que é calcular o seno e o cosseno de um ângulo, né, no círculo trigonométrico, sem usar aquela tabelinha de valores, né, do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então a gente vai olhar para o círculo trigonométrico e vai conseguir localizar o seno e o cosseno do ângulo. A gente vai, na verdade, entender, né, de onde vem o seno e o cosseno, aqueles valores lá da tabela e tudo, tá bom? Então, em resumo, as coordenadas dos pontos, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, ele representa essa aberturinha aqui de 30 graus, né? As coordenadas desse ponto, x e y, coordenada x vai ser o cosseno de 30 graus, e a coordenada em y vai ser o seno de 30 graus. Ó, tá bem aqui, ó. As coordenadas x e y vai ser o cosseno do A e o seno do A, tá bom? Aí, por exemplo, ó, a coordenada em x aqui, ó, tá na metade, né? Lembrando que aqui tem raio 1, né? Lembrando que isso aqui tudo é uma unidade. Tá batendo bem na metade aqui, não tá? Então, essa metade aí, esse valor, ele representa o cosseno do ângulo, tá bom? E esse outro tamanhozinho aqui, ó, que vai até aqui, a coordenada em x, que é um valor quase 1, tá? Se você fizer na calculadora, você vai ver que vai dar quase 1. Vai ser o seno. Opa, desculpa, gente, eu confundi aqui, é o contrário. O cosseno está aqui embaixo, ó. Esse eixo aqui é o dos cossenos, tá bom? E o eixo que está em pé é dos senos. Isso aqui é importante também de ser falado. Então vamos lá, de novo. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, né, um número bem próximo do 1. E o seno, que é o eixo que está em pé, 1 sobre 2. Certo? Então é assim que a gente pode ver, né, dado um ponto aí na circunferência, achar o seno e o cosseno, né, do ângulo formado, né, que gera esse ponto aí. Tá bom? Vamos ver aqui outros exemplos. Ó, de acordo com o círculo trigonométrico do slide anterior, vimos que aparecem outros 4 pontos. 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1. Que representam respectivamente os ângulos de 0, 90, 180 e 270 graus. Ó, deixa eu mostrar aqui esses pontos. Os pontos a que me refiro são esses 4 aqui, ó. Tem esse
esse e esse, tá? Então as coordenadas desses pontos aqui, esse ponto aqui ele está localizado à direita, né? Uma unidade, ele vai até o limite aqui ele está sobre a circunferência, né? Então a coordenada x é 1 e a coordenada y é 0. Então o que seria esses 1 e 0? 1 vai ser o cosseno, o ângulo formado aqui é de 0 graus, né? Porque não subiu nem desceu. Então, opa, não está saindo aqui o 0. Agora saiu. Saiu um monte de uma vez, calma aí. Então o cosseno de 0 graus é 1 e o seno de 0 graus é 0, certo? Ó, esse ponto aqui, por exemplo, ele tem coordenadas 0 em x e 1 em y, né? E ele representa aqui um ângulo de 90 graus, ó. Essa abertura aqui, ó, para dar esse ponto aqui, tá bom? Então, isso significa que o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Tá, pessoal? Simples, né? Esse ponto aqui, ó, tem coordenadas menos 1, né, que ele está à esquerda, em relação ao centro aqui, e 0 para o x, ele não está em cima nem embaixo. Então, menos 1 vai ser o cosseno desse ângulo. Esse ângulo formado aqui é de quantos graus? 180, né? Esse ângulo aqui, ó. E o seno 180 é 0. E por fim, esse outro ponto aqui, que é o ponto 0 menos 1, ele representa esse ângulo aqui, ó, de 3/4 de volta, ó. Quase uma volta completa. 3/4 de volta dá 3 vezes 90, 270. Então o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 menos 1, tá bom? É o que está escrito bem aqui, quer ver? Então, ó, é o que está escrito aqui, ó. Tudo que eu escrevi lá no desenho está aqui, ó. Cosseno de 0 igual a 1, seno de 0 igual a 0. Cosseno de 90 igual a 0 e seno de 90 igual a 1. Cosseno de 180 é igual a menos 1 e o seno de 180 igual a 0. E o cosseno de 270 igual a 0 e o seno de 270 é igual a menos 1. Tá bom? E aí temos algumas observações, tá? O seno e o cosseno estão sempre limitados por menos 1 e 1. Ou seja, o seno ou cosseno de algum ângulo nunca vai dar um valor menor que menos 1 e nunca maior que 1. Ó, o seno está entre menos 1 e 1, né? E o cosseno também, entre menos 1 e 1. Não tem como, por exemplo, um cosseno do ângulo dar 2, 3, 1, alguma coisa, tá? Para todo A, né? Todo ângulo que estiver entre 0 e 360 graus. Se ele não estiver entre 0 e 360 graus, dá para obter a primeira determinação dele, como a gente viu no vídeo anterior, tá bom? O eixo dos senos é sempre vertical. Ó, vou voltar aqui na figura. Nossa, que bagunça, hein, gente? Deixa eu dar uma apagadinha aqui só para visualizar aqui. Ixi, ficou pior. Mas não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Aqui é o eixo dos senos, tá? Tá escrito 100. E aqui o eixo que fica deitado é o eixo dos cossenos, tá? Mais para frente a gente vai ter outras figuras aí, a gente pode visualizar melhor. Então o eixo dos senos é sempre vertical, ou seja, o eixo Y, né? E o eixo dos cossenos é sempre o horizontal, o eixo X. Uma forma de sempre lembrar disso é fazendo a seguinte associação. Então, ó, quando você esquecer, qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, lembra do seguinte: seno, vamos associar a palavra seno a sem sono. Quando você está sem sono, você está o quê? Em pé, certo? Então, ó, o eixo dos senos é o eixo que fica em pé, como se fosse o eixo Y, né? E cosseno com sono, né? São palavras parecidas. Então, se você está com sono, você fica deitado. Então, o eixo dos cossenos é o eixo que fica deitado, o eixo horizontal. Ou seja, o eixo X, tá? Então, é apenas aí uma associação de palavras para vocês não esquecerem aí sempre quem é o eixo dos senos e quem é o eixo dos cossenos, tá bom? Bom, falamos sobre seno e cosseno, vamos falar agora sobre a tangente. Como visualizar, né, num círculo trigonométrico, a tangente do ângulo. Para visualizar a tangente de um ângulo, vamos considerar uma reta tangente ao círculo no ponto 1, 0.
Uma reta bem aqui, ó, tá vendo? A tangente passando aqui pelo ponto 1, 0, tá bom? Tá aí, para visualizar a tangente, basta fazer um segmento de reta passando pelo ponto que representa o ângulo e o centro do círculo. A extremidade à direita desse segmento será o ponto onde esse segmento toca, né? Se R está errado, no eixo das tangentes. Abaixo vemos como visualizar a tangente do ângulo de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, que dá 0,57 aproximadamente. Então olha aqui, gente. Temos aqui o ângulo de 30 graus, né? O ângulo de 30 graus, ó. Tem um segmento de reta, ele... Opa! Tá torto. Tem um segmento de reta aqui. Ele vai tocar nesse ponto na circunferência, né? Lembra, né? Que as coordenadas desse ponto, ó. A coordenada em x vai ser o cosseno. E a coordenada em y vai ser o seno, né? Que a gente viu aí no slide anterior. Mas vamos esquecer essas coordenadas aqui para falar da tangente. Deixa eu só salvar aqui, peraí. Vamos esquecer aí. Agora você prolonga esse segmento de reta, ó, até tocar na reta que está fora aqui, ó, na reta tangente. Aí a coordenada em y desse ponto, ó, do eixo dos senos aqui, vai ser a tangente. Então vai tocar aqui no 0,57, ó, aproximadamente, né? Então esse valor aqui, ó, ele é a tangente desse ângulo de cá, ó, de 30 graus. Então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então um pouquinho acima do seno, ó. Olha o seno onde está aqui, ó. O seno está bem aqui, que é 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, né? A tangente vai dar um pouquinho maior, né? Vai dar 0,57, tá bom? Então é assim que você visualiza a tangente aqui. Fazendo aí um segmento que toca aí tem que passar aqui pelo centro também, tá? Esse ponto 00 também faz parte do segmento, tá bom? Então beleza. Vamos aqui agora ver alguns exemplos práticos aqui. Observações. A tangente é ilimitada, podendo ser qualquer valor real. Então, diferentemente do seno e do cosseno, a tangente pode ser um valor qualquer. Ela não é limitada em menos 1 e 1. Nós temos aí tangentes que são 1000, 2000, 1 milhão, tá? Pode ser qualquer valor real. Ela não tem limite superior nem inferior. Como pode-se verificar no círculo trigonométrico, a tangente de 0 é igual à tangente de 180 graus, que é igual a 0. Vamos ver isso aqui rapidamente, pessoal. Ó, você pega aqui o círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui embaixo. Aqui. Vamos fazer aqui em cima, tem mais espaço. Vamos fazer aqui, calma. Então aqui, você tem aqui o círculo trigonométrico. Vamos colocar aqui os eixos, né? Sem sono e com sono. Ou seja, seno em pé, né? Sem sono em pé, com sono, cosseno deitado. E a reta tangente, bem aqui, ó, tangenciando a circunferência no ponto 1, 0. Só ficou um pouco torta, né? Deixa eu fazer aqui mais retinho aqui. Vamos lá. Tá aí, ó, a reta tangente aqui. Reta tangente. Aí, gente, 0 graus dá aqui, né, ó. 0 graus. Vou fazer até de vermelho aqui, ó. 0 graus não tem nenhuma abertura, ó. Vai dar nesse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui. Aí, você vai olhar qual é a... Ele já está tocando na reta tangente, tá vendo? Ele está tocando tanto na circunferência, ele é um ponto da circunferência, como também está na reta tangente. Então, a coordenada y desse ponto é 0, né? Não subiu nada, não desceu nada, tá? Então a tangente de 0 é 0. E de 180 graus vai tocar aqui, ó. Vai fazer um ângulo. Vou fazer de preto aqui. Vai fazer um ângulo de 180 graus, né? Vai tocar nesse ponto aqui. Aí o segmento vai ser o mesmo, ó. Vou fazer até de azul aqui, ó. Você vai passar um ponto no centro e aqui, ó.
Então vai tocar nesse mesmo ponto aqui. Ou seja, no fim das contas nós temos o quê? Que a tangente de 0 graus é igual a tangente de 180 graus, que é igual a 0. Tá? 0. E nos ângulos de 90 e 270 graus, o valor da tangente não é definido. Não é definido. Não tem como definir tangente para esses ângulos. Por quê? Porque a reta que passa pelos pontos 0, 0 e 0, 1. 0, 1 seria o ponto lá que representa os 90 graus, né? E pelos pontos 0, 0 e 0, menos 1. 0, menos 1 é o que representa lá o 270. São paralelas à reta tangente, ou seja, não intercepta a reta tangente. Dessa forma definimos que tangente de 90 graus é igual a mais infinito e tangente de 270 graus é igual a menos infinito. Bom, vamos entender isso aqui no desenho, né? Então você tem lá seus três eixos, o eixo do seno, do cosseno e a tangente aqui por fora. Ficou torto de novo. Esse aqui está melhor. Certo? Aqui. Vamos botar só a tangente aqui. Olha só, pessoal. O ângulo de 90 graus é aqui, né? O ângulo de 90 graus, ó, vai dar... Vou fazer de vermelho aqui. Ó, você tem aqui, né? O ângulo que faz com o primeiro quadrante aqui. Esse aqui vai dar nesse ponto aqui, ó. Agora vamos tentar fazer um segmento de reta, ó, que passe pelo centro, por esse ponto que eu marquei, e onde que toca na reta tangente, ó. Então vai ser esse segmento aqui, ó. Ele vai subir infinitamente e ele nunca vai tocar, ó, esse segmento nunca vai tocar nessa reta tangente, ó, porque são paralelos. Então, e ele está subindo, né? Então a tangente de 90 graus ela tende a ser tão grande que ela vai para o infinito. Então por isso que a gente considera que a tangente de 90 é mais infinito. E a 270, ó, 270 é esse ângulo bem aqui, ó. Vai dar nesse pontinho aqui, vou fazer de verde, ó. Vai dar aqui, ó. 270 graus. 270 graus. Aí se você tentar fazer a mesma coisa, ó, também não vai dar certo. Você vai passar aqui uma reta passando pelo centro, pelo ponto, e tentando encostar na reta tangente também não vai encostar, ó. Essa distância aqui sempre vai permanecer a mesma. Então também é paralelo. Então a tangente de 270 também não pode ser calculada. Só que ela vai descendo, né? Então em vez de ir para o mais infinito, ela vai para o menos infinito. Tá bom? Então são essas observações aí que a gente tem a fazer sobre a tangente, tá? Agora vamos para a parte mais, vamos dizer assim, que a gente calculável, né? Vamos dizer assim, dessa aula, que é descobrir o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos simétricos, né? Então nós vimos o que são ângulos simétricos e nós vimos aí como achar, né, visualizar o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo no círculo trigonométrico. Então vamos ver como achar dos simétricos agora, dos ângulos simétricos. Podemos perceber ao analisar os ângulos simétricos que seus respectivos senos, cossenos e tangentes são iguais em módulo, mudando apenas o sinal em alguns casos. Vejamos, por exemplo, o ângulo, esqueci do N aqui, né? Mas vamos considerar aqui o ângulo de 60 graus. Ângulo de 60 graus, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Vai bater nesse pontinho aqui, ó. E seus três ângulos simétricos, que são quem? 120, 240 e 300. Assim como a medida do seno. Ixi, gente, ó, o desenho ficou em cima da escrita, mas é seno, cosseno e tangente, tá? Que estava escrito aí embaixo. Vamos lá, gente, ó, olhando para a figura. Vamos observar aqui, ó, o 60, ó, ele tem essas coordenadas, ó, 1/2 e raiz de 3 sobre 2. Então, seria o que? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou escrever isso aqui. 160 é raiz de 3 sobre 2.
que é o sensômio, lembra? Eixo dos senos. E aqui o eixo dos cossenos. Aqui no cosseno ele bate no 1/2. Então cosseno de 60 é igual a 1/2. Agora, ó, olhando para essa figura aí, para o ângulo simétrico, ó, pega aqui, vamos pegar esse ângulo aqui, ó, que é 60, né? Só que aí no caso a gente não considera ele, a gente considera o ângulo formado até chegar aqui. Então seria de 60, 180 menos 60, que dá 120 graus. Então, ó, 120 graus, gente, ele vai bater aqui, ó, nesse ponto. Ele está na mesma altura do 60, ó. Então o seno de 120, ele é igual ao seno de 60. O cosseno não, né? O cosseno vai bater aqui, ó, 1/2, só que para a esquerda. Então o seno de 120 seria menos 1/2, tá? E isso a gente pode observar para os outros pontos também, ó. Esse aqui, no caso, ó, também vai bater no 1/2 e no raiz de 3 sobre 2, só que ambos negativos, né? E esse ponto aqui vai bater no 1/2 positivo e no raiz de 3 sobre 2 negativo. Então tá tudo aqui, gente, especificado, ó. O seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos simétricos aí a 60 graus. A tangente é a mesma coisa, ó. Tangente 60, ó, você prolonga aqui o segmento até tocar na reta tangente, ó, vai bater aqui no raiz de 3. Tá vendo? E que também é a tangente desse aqui, ó, desse ponto aqui, ó, do 240. Você faz o segmento, vai nessa direção, também vai tocar no raiz de 3, ó. Tá aqui, ó, tangente 60 igual a tangente 240. E a tangente 120, que está aqui, ó, vai ser igual a tangente do 300, que vai dar lá embaixo, ó, no menos raiz de 3. Tá certo? Então, pelo desenho nós podemos, sabendo aí o seno e o cosseno de 60 e a tangente, nós podemos descobrir aí o seno, o cosseno e a tangente dos 3 ângulos simétricos a ele, tá bom? Lá na lista a gente vai fazer vários exercícios sobre isso, tá certo? Bom, então de forma geral, a gente tem essas análises aí. O seno de um ângulo vai ser igual ao seno de 180 menos esse ângulo, que é um dos simétricos, né? E os outros 2 ângulos simétricos vai ser também a mesma coisa, só que negativo. Menos seno de 180 mais A e menos seno de 360 menos A. O cosseno do A é igual ao cosseno 360 menos A. Né, ó, vamos voltar aqui para a figura. Ó, o cosseno de 60 aqui, ó. Cosseno de 60, que é 1/2, ó, tá vendo aqui? Cosseno, ó, coordenada x de 60, vai ser a mesma coordenada desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é quantos graus? 300, né? Que ele fica faltando 60 só para dar 360, tá bom? Então essa é a análise que a gente faz, pessoal. E a tangente também tem aí, né? Uma vai dar o mesmo valor e as outras duas o mesmo valor, só que negativo. No cosseno também, ó, 2 negativos aqui. Então para todos os ângulos aí vai dar 2 positivos e 2 negativos, né? São 4 ângulos simétricos, né? 2 deles vão dar valores positivos, né, de seno, cosseno e tangente, e 2 deles vão dar valores negativos, tá bom? Para ficar mais fácil visualizar se vai ser positivo ou negativo, ó, basta prestar atenção nessa figura aqui, ó. No primeiro quadrante, eu vou escrever aqui porque acho que está pequeno, né? No primeiro quadrante, ó, o seno é sempre positivo, ó, porque vai estar pegando só essa parte aqui, ó, né? Só o eixo aqui, a parte de cima do eixo dos senos. O cosseno também vai ser positivo, tá? E a tangente também, porque lembra que tangente não é seno dividido pelo cosseno? Então se você divide 2 números positivos, o resultado vai dar positivo, tá bom? Vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o primeiro quadrante já foi, o seno continua sendo positivo, né, ó, porque esses ângulos aqui ainda estão pegando a parte de cima do eixo dos senos. O cosseno agora passa a ser negativo, ó, que está pegando essa parte da esquerda aqui. Mais com menos dá menos, né? Então quando você divide um pelo outro, você vai achar um resultado negativo. Então a tangente aqui nesses ângulos do segundo quadrante
dá negativa. No terceiro quadrante, nós temos aí o seno negativo, né? Ó, vai pegar agora essa parte de baixo aqui as coordenadas desses pontos que estão nesse quadrante vão ser negativas, né? As coordenadas em y, né? O cosseno também vai ser negativo, né? Vai pegar isso aqui. E a tangente vai ser positiva, porque menos com menos dá mais, né? Dividindo o seno pelo cosseno, dá uma tangente que dá um valor positivo. E no quarto quadrante, seno negativo, né? Esse quadrante aqui, ó. O seno está pegando aqui esse de baixo e o cosseno está pegando esse da direita aqui. Então o cosseno é positivo. Logo a tangente vai ser uma divisão de dois números de sinais diferentes, vai dar negativa, certo? Bom, vamos aqui então ver alguns exemplos. Já que a gente falou, vamos fazer o exemplo aqui, né? Então, letra A, seno de 150 graus. Então é isso que vocês vão fazer aqui na lista de vocês, tá? Vocês vão construir aqui o círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui também o eixo da tangente. Então, eixo do seno sem sono, eixo dos cossenos com sono e o eixo da tangente. Tá certo? 150 graus, pessoal, vai ser aqui, ó, vai ser uma abertura, passa dos 90, fica próximo dos 180 aqui. O que a gente vai ver agora, que é importante pra gente, ó, então vai dar nesse pontinho bem aqui, ó, certo? Então esse ângulo de 150 graus, ó, a gente vai ver aqui quanto que falta para 180, falta 30 graus, certo? Então olha só, pela figura aqui, deixa eu fazer uma linha pontilhada. O seno está na mesma altura desse ponto aqui, tem a mesma coordenada em y deste ponto. Esse ponto aqui, por sua vez, ele está a um ângulo de 30 graus da origem, né? Vai ser esse mesmo ângulo de cá, ó. Vai ser esse mesmo ângulo de cá. Ou seja, o seno de 150 graus, ele equivale, né? Ele dá a mesma coisa do que o seno de 30 graus, porque ele é simétrico, né? Ele é simétrico ao 30. E o seno de 30 graus nós já sabemos pela tabelinha que é 1 sobre 2, ou 0,5. Tá certo? Então, a resposta desse aqui é 1 sobre 2, tá bom? Vamos para B. Cosseno de 315 graus. Vou fazer aqui embaixo agora. Cosseno de 315 graus. Não vou fazer o eixo da tangente não, tá? Porque a gente está fazendo um círculo trigonométrico para cada um. Então deixa só o eixo do seno e cosseno mesmo. 315 graus, galera, ó. É aqui, ó, 90, 180, 270, mais um tanto aqui. 270 mais quanto? Né? É isso que a gente vai ter que ver aqui, peraí. Foi agora. Então vai dar nesse pontinho aqui, ó. A coordenada é o cosseno, né? Então a gente está interessado em saber a coordenada em x dele. Aí agora olha só, quanto que faltou aqui para dar 360? Vamos fazer aqui 360 menos 315 dá 45 graus. Então, ó, esse ângulo de 315 graus, ele equivale ao ângulo de 360 menos 45, certo? Então o cosseno dele, ó, vai dar o mesmo cosseno aqui do 45, ó. O 45 graus, aqui, ó, no primeiro quadrante, ó, vai ter essa mesma coordenada em x aqui, que a gente já sabe pela tabelinha que é, ó, então vamos lá, cosseno, então a gente descobriu aí pelo desenho, né, pela simetria, que o cosseno de 315 graus é igual ao cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus, lá, visto lá na tabelinha, é raiz de 2 sobre 2, não é isso? Então, ó, essa distânciazinha aqui, ó, daqui para cá, ó, lembrando que tudo isso aqui é 1, né? Tudo isso aqui é 1.
essa distânciazinha aí vai ser raiz de 2 sobre 2, tá bom? Ou seja, o cosseno de 315 é raiz de 2 sobre 2. Para finalizar, a tangente de 120 graus. Vamos fazer outro desenho aqui para não confundir. Tangente de 120 graus. Então aqui está a reta tangente, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Vamos lá, gente. Terminando aqui, né? Seno e cosseno, tangente. Aí 120, né? 120 graus vai estar bem aqui, pessoal, ó. Vai estar aqui andando, né? 90 com mais 30, né? 90 com mais 30. Aqui, ó. Então vai bater nesse pontinho bem aqui, ó. Tá aí, 120 graus, né? Então esse ângulo de 120 graus, ele é a mesma coisa que o ângulo de 180 menos esse aqui, ó. Para 180 falta 60. Então a tangente, ó, agora a tangente é o que? É o segmento de reta que une o ponto e o centro, né? E a gente vai prolongando esse segmento até tocar na reta tangente, ó. Vai ser aqui assim mais ou menos, ó. Então a gente tem que descobrir no fim das contas esse valor aqui, ó. Tá? Agora esse valor aqui, que vai para baixo aqui, ele vai ser igual a esse aqui, quer ver? Ó? Faz 60 graus aqui e prolonga, ó. Deixa eu ver, na verdade vai dar mais pra cima, porque o desenho não ficou muito bom, tá, pessoal? Então, deixa eu só tentar consertar aqui. Esse desenho aqui não ficou muito bom. Ai, ai. Não. Deixa eu tentar fazer aqui manualmente essa... Nossa senhora. Desculpa aí pelo desenho, pessoal. Nossa, tá muito torto. Tá bom. Na verdade vai bater mais pra baixo aqui, ó. Pra baixo da circunferência aqui assim, mais ou menos. Aí vai dar... aqui assim, ó. Certo? Então, ó, a tangente de 60 graus vai bater aqui, ó. Vai dar mais que 1, vai dar um normal que 1, vai dar raiz de 3. A tangente de 60, tá, pessoal? Agora, essa distância aqui é a mesma dessa aqui, ó. Só que tá para baixo. Essa distância aqui também é raiz de 3. Só como tá negativo, vai ficar aqui menos raiz de 3. Ou seja, então, ó, aqui é o ângulo de 60 graus, né? Então, seria o ângulo de 120, ele é simétrico ao ângulo de 60, só que a tangente vai bater lá embaixo, ó, e não aqui em cima. Mas essa distância aqui é igual a essa. Então a tangente de 120 graus é igual a menos a tangente de 60 graus, ou seja, menos raiz de 3. A tangente de 60 é raiz de 3 pela tabelinha, tá? A gente sabe pela tabelinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá bom? Então tá aí, ó. Feito aí os 3 exemplos. Com isso, a gente finaliza nossa aula, tá bom? Uma aulinha um pouco mais complexa, né, do que o vídeo anterior. Aqui a gente já começa a aprofundar um pouco mais no assunto. Mas espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Tô postando esse vídeo hoje, né? Não consegui postar ontem mais uma vez, né? Peço desculpas novamente por não ter conseguido postar na terça-feira. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida, só tirar comigo ou com a Sara, que vai estar atendendo hoje à tarde, tá? Às 14 horas. Tem aí o atendimento da Sara e na sexta o nosso atendimento às 15 horas, tá bom? Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.